você vai pensar na sua roupa. Porque você tem uma intenção. Hoje você mesmo. vai levar ela para um lugar, sei lá, eu vou levar ela numa pizzaria. Porque você sabe que ela gosta de comida italiana. Só tô dando um exemplo. Você tá vendo que tem intenção? E quando você para pra pensar nesses mínimos detalhes, mano, tipo, você consegue tanto enriquecer mais a sua vida, quanto enriquecer a vida do outro, manja? Você acredita que eu troquei a minha roupa que eu ia sair hoje por causa dela? Aí, ó. What's up, everybody? It's your boy Chris. E aí, eu sou poeta, mano, satisfação total. Qualquer Satisfação, fita? rapaziada. É isso? Hoje nós vamos trocar uma ideia diferente. Hoje a ideia que a gente vai trocar vai ser sobre intenções. Eu sinto que na vida, irmão, tudo que a gente faz tem uma certa intenção. Apesar das vezes a gente não parar pra pensar em relação a isso. Eu vou dar um exemplo. Geralmente a minha rotina, ela se resume em academia, em dança e trabalho. Certo. Só que às vezes eu paro pra pensar e por que eu tô indo trabalhar? Por que eu tô treinando? Por que eu tô, sei lá, fazendo bíceps, por exemplo? Ou agachamento? Ou por que eu tô indo numa aula de dança? Faz sentido. E aí, às vezes, a gente entra nessa rotina por ser uma parada que é rotina, a gente tá fazendo todo dia e a gente vai perdendo a intenção daquilo, a gente só entra no automático, o que é comum, acho que todo mundo acaba sendo natural, mano. Acaba sendo natural. Em algum momento entra no automático. Mas pra você, assim, como é que é conseguir ainda ter uma intenção nas paradas, mesmo sabendo que é uma parada que você vai ter que fazer todo dia, assim, tipo... Como é que você faz pra manter a intenção, irmão, pra continuar num bom nível? Mano, no papo, eu acho que se perde, tipo, totalmente. Por causa que, assim... Não totalmente, por causa que em algum momento a gente vai voltar pro prumo e vai voltar, tipo, foi por isso que eu comecei a fazer tais coisas, né? Eu mesmo, falando propriamente de dança, passei por, acho que 2 semanas. Tô falando de uma coisa que, tipo, foi, acho que a primeira coisa que me veio à mente. Passei por 2 semanas, assim, que, tipo... Realmente foi a Sofia, pra quem não sabe, minha namorada, tipo, que passou essas ideias. Lover boy. Que passou essas ideias, mano. Porque, tipo, eu tava há muito tempo focando em evolução, em, sabe, praticar e melhorar aquilo que eu tava fazendo. Eu acho que muita gente passa por isso, mano. Cansa há pouco tempo. Então, tipo, acho que a primeira vez que eu passei foi uma coisa que já me espantou. Mas foi uma coisa que eu pensei, mano, não tô me divertindo, não tá sendo o ambiente, tipo, que eu tô conseguindo ir pra me divertir. Eu tava muito focado em trabalho. Até porque eu saí do CLT recentemente. Minha fonte de renda passou a ser música, dança e ficar muito nesse sentido. Daí foi uma coisa que saiu totalmente da minha linha, tipo, de diversão e entrou numa linha tênue. De você se divertir, você praticar pra você evoluir. E às vezes você fica sem, não sabe se você faz um, se você faz outro. E aí acaba perdendo esse propósito da intenção, que é uma coisa que a gente não quer. Né? Pelo menos eu priorizo muito isso. Se tratando de arte, se tratando de... Dependendo do que você for fazer. Eu acho que, tipo, você tem que manter isso. E aí eu acho que, tipo, o que eu acho que acaba inspirando é muitas vezes você ter amigos por perto. Teve uma aula aqui que eu acho que você tava... Não sei se você vai se recordar, mas que foi a primeira vez na minha vida, tipo, que eu desisti de um bagulho. De uma coreografia. Não desisti, Tava uma cabisbaixo. Então, mano, tá ligado? Aí eu, tipo, não sei, mas não era só por conta da dificuldade de fazer uma aula. Tipo, era por conta da dificuldade de... Sei lá, de não tá meio que falando, mano, eu não tô sentindo o bagulho, tá ligado? Aí foi quando você veio, me estendeu a mão, falou, mano, vamos que é nóis, tá ligado? Venha, garoto. Exatamente, foi o que você fez. É isso. E você fez isso várias vezes, porque, tipo, tem várias vezes que, tipo, sentei ali, você veio e me puxou, tá ligado? Me puxou, mano, vai fazer, tá ligado? E foi uma coisa que, isso, você pode não saber, mano, mas, tá ligado? Salva todo diariamente, mano, daí você lembra do propósito, mano. Porque aí você tá com um parceiro, você tá, tipo, com... Exato. Você tá num ambiente de família, assim, tipo, com o seu pessoal, com a galera que você acredita, daí acaba que naturalmente você vai lembrando dos propósitos. Hoje eu tô com aquela leveza de sempre, que eu sempre tive. Mas são momentos, né? E assim, é uma parada muito louca, porque você falou sobre propósito, e eu acho que às vezes é muito... Fica uma parada muito parecida, mas diferente, porque, por exemplo, propósito e intenção. Eu posso ter propósito em algo. Eu venho na aula com o propósito, sei lá, de ser melhor, com o propósito de ser mais rápido, de ser mais ágil. Só que aonde entra a intenção nisso? Porque, tipo, o meu propósito é ser ágil, mas essa também não é a minha intenção. Tipo, eu tô fazendo isso com essa intenção. Então, às vezes, eu meio que pego me confundindo, assim, sobre essas paradas. Eu não sei se é a mesma coisa, pra ser sincero. Propósito e intenção. Então, é uma parada pra gente, talvez, pensar um pouquinho com mais de calma. Assim, eu acho que eu até saí um pouco do que a gente tá... Do que a ideia, na verdade. Porque, na verdade, o propósito em si... Assim, eu falei da minha motivação. Foi algo que me motivou. Mas propósito mesmo Na verdade, eu tinha um que era muito específico há um tempo atrás. Que era, por exemplo, quero viver da minha arte. Quero viver daquilo que eu faço. Então, tipo, foi muito específico, mas o propósito sempre foi
eu me expressar de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive dificuldade de falar sobre coisas mais profundas. Então, por exemplo, eu tenho muitas amizades, assim, tipo, que a gente faz no dia a dia, mas eu sempre fui uma pessoa de dificuldade, tipo, ter alguma coisa mais profunda, e a arte sempre foi algo que me conectou. Tipo, me trouxe essa parada de, eu gosto pra caramba, então, tipo, vou fazer porque eu gosto, né? É uma coisa que me entretém, e além disso, tipo, é uma coisa assim de, tipo, tô fazendo e ao mesmo tempo tô conseguindo passar algo. Porque, tipo, eu gosto muito dessa parte do fazer e de criar. Então, por exemplo, escutar um Neil, escutar um Usher, né? Até um tema, tipo, né? Voltando pro R&B, que é uma parada que é o nosso propósito. Os caras do R&B. Então, mano, daí, tipo, é uma coisa que pra mim é muito importante. Quando eu comecei a compor, que, mano, eu sou compositor antes de ser cantor. Tá ligado? Por quê? Por causa que quando eu compunha, eu conseguia fazer algo que eu não conseguia fazer diariamente, tipo, com palavras. Que era de chegar e, nossa, tô me comunicando. Às vezes era uma letra que propriamente não é uma coisa que, quero trabalhar. Até porque eu não pensei eu não comecei a escrever pra trabalhar. Eu comecei porque eu gostava. Assim como quem dança também. Não começa a dançar porque quer trabalhar muitas vezes. Mas a maioria das vezes começa porque fala, eu gosto de dançar. Aí vem a parte profissional, talvez, né? Mas eu acho que você tocou num ponto, eu acho que é justamente isso. Talvez o propósito ele seja o main goal, assim, a parada que você almeja como se fosse o ponto final. E as intenções e as paradas que você vai fazendo no caminho. Então, por exemplo, se o seu propósito é ser cantor, você vai fazer uma aula de canto com a intenção de melhorar suas habilidades, sei lá, suas cordas vocais, o seu ad-lib, não sei falar as palavras de cantor. Se meu propósito é dançar com um artista que eu acho muito foda, a minha intenção em fazer uma aula de dança é para melhorar tais skills das quais eu acredito que vai me ajudar no palco. Então, eu acho que a gente pode considerar que talvez o propósito seja, tipo, a fonte principal, assim, o local principal que você quer chegar, e as intenções são as coisas que você vai fazendo durante esse caminho. Mas, e quando eu digo intenção também, isso é uma parada que às vezes eu paro para pensar muito, voltando para aquela questão lá do dia a dia, da rotina, é você botar a intenção em detalhes. Eu vou dar um exemplo. Uma vez o DS, ele falou que ele gosta de colocar pequenos objetivos ou falar coisas, por exemplo, eu vou ser o melhor pai do mundo, eu vou ser o melhor cozinheiro do mundo e fazer uma sopa para minha filha, sei lá. São colocar intenções nesses pequenos detalhes, tá ligado? Tipo, não deixar cada dia da sua vida passar batido e aí você fez aquilo sem intenção, você viveu por viver, tá ligado? Então, eu acho que às vezes a intenção, ela não precisa ser uma parada que você precisa reservar um dia, tipo, nossa, hoje eu vou fazer isso com intenção. Não, mano, coloca intenção no que você faz dia a dia, tá ligado? Se você se propõe aí na academia hoje para treinar costas, que seja o seu melhor treino de costas, que você realmente pense na sua escápula quando você tá voltando. Eu acho que você fazer as coisas com intenção é você entender aonde você pode chegar executando aquilo e realmente fazer bem feito. Porque se você não coloca intenção no seu propósito, não faz sentido porque você tá fazendo aquilo, tá ligado? E é aí que a gente entra naquela de se desestimular, de se sentir perdido no meio do caminho. Você tocou num ponto que é interessante também. Amigos, pessoas que a gente gosta. É muito bom ter pessoas que colocam a gente pra cima, mano. Tipo, mano, é inspirador, tá ligado? Hoje a gente tá fazendo isso porque são pessoas que inspiraram a gente, falaram, mano, eu acho que é a sua cara, vai e faz. Mas ao mesmo tempo, às vezes é muito fácil também a gente se perder no sonho do amigo. Às vezes a gente vê o amigo em um certo local e a gente tá tão próximo dessas pessoas e a gente acaba se perdendo no sonho deles também. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu, porque, tipo, muitas vezes tem um sonho do próximo que a gente acha que é o nosso sonho, mas aí a gente se frustra porque a gente não alcançou o sonho do próximo. Porque a gente não alcançou o sonho do próximo, tá ligado? Quando na verdade não. Esse sonho, na verdade, é dele, não meu. Mas a gente, muitas vezes, acaba que a gente vive tanto o sonho do outro, não no sentido, eu quero viver o sonho dele, mas no sentido de, tipo, a gente tá aqui todo dia. Sei lá, as pessoas às vezes me vê e falam, mano, porque ele canta, eu quero ser cantor também. Não necessariamente, você pode se inspirar, que é uma coisa, aí vira uma inspiração. Mas tô dando um exemplo qualquer. Mas na verdade, tipo, mas aí você pensa, mas na verdade não é uma coisa que você quer, entendeu? Então a gente acaba se perdendo um pouco nisso, tipo, a gente acaba saindo um pouco do crivo, tá? Por exemplo, eu sempre admirei tipo, ser dançarino. Mas eu também sempre busquei também ponderar isso, sabe? Até que ponto é o meu lazer, o meu hobby, até que ponto eu quero levar como trabalho.
Eu sempre coloquei, tipo, essas questões em pauta também, porque não é tudo... Não é porque a pessoa quer dançar, vai, por exemplo, num balé X, que eu quero dançar no balé X. Exato, e você tá no Às estúdio de vezes dança. não. Você Às vê isso vezes todo não. Às dia. vezes você quer simplesmente dançar. Então, assim... Mas é muito bom isso daí, mano. Você citou essa parada, eu acho muito interessante. Porque, assim, são propósitos, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está se profissionalizando, seja qual área que a gente for, seja em medicina, o que for, por mais que seja para a gente poder ter o conhecimento, a gente acaba com o tempo vislumbrando algo, tipo, tendo sonhos a partir disso. Então, porque, por exemplo, estou jogando futebol, né? Não quero ser jogador de futebol profissional, mas a gente está buscando toda hora uma melhoria e acaba que muitas vezes, acho que até quem está assistindo, às vezes acaba se identificando. Você quer um grau de habilidade que pessoas que já estão na área, que já trabalham com isso, têm. Entendeu? Mas a gente acaba, às vezes, misturando as coisas quando não precisa. Né? A gente tem uma amiga em comum, né? Até dando um salve pra ela, né? Pra Alissa, que ela comentou comigo essa parada. Que ela falou, não, eu sei diferenciar até que momento isso é uma profissão, até que momento é meu hobby, e não misturar as coisas. Entendeu? Não misturar a caixa. Porque, tipo, isso aqui tá numa caixa, isso aqui tá na outra. Não é porque eu tô aqui que significa... Não. E aí também entra o entorno, né? Porque o nosso entorno, na verdade, a gente acaba tendo em mente que a gente tem que fazer algo ali que, na verdade, a gente não tem nada. A gente pode fazer se a gente quiser ou não. Tá ligado? Exato. Então, tipo, isso é um ponto. E o que você falou do propósito, fazer o melhor treino de costa, exatamente. Até porque eu sou assim na minha vida. Se eu for um cantor, eu quero ser o melhor cantor. Se eu for compositor, eu quero ser o melhor compositor. Se eu for um dançarino, eu quero ser o melhor dançarino. Não colocando no aspecto das pessoas que estiverem ao redor, mas sim... você entende que isso é a intenção. É a intenção que faz você ser assim. Porque se você não fizer com intenção, você se perde, mano. Tipo, pra que eu tô fazendo isso? Então você perde. Você perde o sentido da parada. Mas isso é muito louco. Você deu o exemplo da Alissa e eu vejo essas pessoas, às vezes, que não têm sonho de ser dançarino num estúdio de dança. É muito fácil, às vezes, você se perder. Principalmente, por exemplo, numa aula avançada. Onde a maioria é profissional. Onde a maioria ali tá com a intenção de se tornar uma pessoa, um dançarino melhor, mais completo, com mais skills. Eu acho que é comum, às vezes, durante esse percurso, a gente se perder um pouquinho para depois se encontrar. Mas manter a sua autenticidade, quem você é, tá ligado? E continuar com esse trabalho de por que eu tô fazendo isso? Aonde eu quero chegar com isso? Se você não fizer essas perguntas, em algum momento não vai fazer sentido. Aquilo que a gente volta para aquilo que a gente tá falando. Não vai fazer sentido, porque você tá fazendo. Só que em nenhum momento você parou pra pensar, tipo, tá, mas por que eu tô aqui hoje? Aí eu acho que entra um tópico interessante, que é uma das coisas que a gente pensou propriamente pro podcast, que é referências. Eu acho que todo mundo, tipo, chega, né? A gente, na verdade, é um assunto em aberto, mas a gente acabou chegando na dança, porque eu acho que foi como a gente se conheceu, é onde a gente tá, no estúdio e tudo mais. Acaba, tipo, trazendo isso. Mas aí entra na questão das referências, né? Muitas vezes que é o que eu acho que motiva a gente. Eu acho que a gente tem um ponto muito comum, que é a música. Que, tipo, a música é uma coisa que move a nós, como a muitas pessoas, né? Que aí entra a questão da motivação, mano. Porque eu, desde criança, quando eu via Chris Brown, pra mim era uma coisa inimaginável, uma coisa que não dava pra fazer. Mano, um ponto interessante é que eu não fazia ideia, até gravar minha primeira música, que eu poderia gravar uma música, acredita? Eu não fazia ideia, tipo, que existia um estúdio, um lugar onde eu podia cantar e, tipo, não. Você só tinha um sonho e... Na verdade, nem um sonho eu tinha. Eu achava que, tipo, que eu comecei por conta dos Racionais MCs. Foi a primeira referência que eu tive referente à composição. Tirando Chris Brown, tirando tudo isso que eu já ouvia. Aí foi aonde eu mais ou menos comecei a enxergar uma possibilidade de escrita, que foi quando eu comecei a escrever. Aí quando eu comecei a escrever essas paradas, aí eu comecei a pensar. Pô, legal, eu tenho um talento pra fazer essas coisas, mas demorou acho que uns 4, 5 anos pra eu gravar minha primeira música e eu já tava escrevendo. Porque eu não fazia ideia que eu poderia fazer uma música. Eu pensava, a música tá lá, a música tá pronta e, tipo, isso. Não tem como... Eu nunca passou pela minha cabeça que dava. Na verdade, eu não pensava nada, eu só fazia. Aí, quando eu vi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer um estúdio, né? Falaram comigo, daí eu falei, oxi, é possível, tipo, eu ir... Tem como. Eu posso cantar, tipo, também, tipo, eu... Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí foi a primeira vez, tipo, que eu tive essa oportunidade. Mas voltando pra onde a gente tava, aí entra as nossas referências, porque aí eu comecei a ver uma outra possibilidade. O que me trouxe foi curtir Chris Brown, foi curtir um Usher, foi curtir essas paradas, porque eu falei,
Aí veio a minha motivação. Por mais que eu não queira ser um profissional que vai dançar em balé XY, eu quero ter esse tipo de qualidade. Daí eu comecei a ver, tipo, imagina, eu cantando num palco, assim, muitos dançarinos, assim, tipo, eu lá no meio cantando, tipo, quebrando, fazendo bagulho de verdade, tá ligado? E aí fez com que eu fizesse o DS School, foi que eu fizesse tudo, tipo, um ambiente que, teoricamente, vão estar as pessoas mais profissionais, que vão trabalhar num ramo, mas eu comecei a ver, eu falo, mano, se o cara faz, eu também quero fazer, eu também acho que é viável, tá ligado? Inspira, né? Você tá num ambiente com várias pessoas, com várias skills, assim, e aí você... Acaba que aquela sua referência maior, que era Chris Brown, começa a ser uma outra pessoa que tá muito próxima a você. E aí você olha e fala, caraca, mano, é possível, sabe? Uma coisa leva a outra. É possível chegar nesse alto nível, é possível eu fazer isso também. Porque assim, se tem um Chris Brown que faz isso, às vezes ele tá muito distante. E aí você pensa, pô, mano, isso é muito louco também, mano. Eu fiquei, mano, quando eu vi um estúdio pela primeira vez, mano, eu fiquei muito feliz, mano. Eu olhei assim e falei, mano, quanta gente talentosa, quanta gente que faz coisas incríveis, tá ligado? E a gente não conhece, tipo, a gente não sabe quem é. A gente conhece a gente que tá no meio, né? Mas eu não fazia ideia, porque eu vim de um outro contexto. Eu vim num contexto onde não tinha acesso a essa informação específica. Tô dizendo que é um lugar que não tinha. Tô dizendo que é um lugar que, tipo, isso era uma coisa que a gente não sabia que tinha, tipo... Que tem um estúdio de dança, que existe a possibilidade de você fazer alguma coisa voltado para isso. Entendeu? Voltado para aquilo que você gosta. Daí eu acho que vai na questão do sonho, né? Tem um sonho, tenho outro e tal, vou lá em busca desse sonho. E aí, no caminho, eu vou encontrando outras pessoas que também têm sonhos não iguais, mas, tipo, semelhantes, mas gostam das mesmas coisas. Aí foi onde eu passei a ter referência. Falar, caramba, mano, tipo, nós temos, se veste parecido. Ou, de repente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei todo humildinho de colo, tudo mais, né? É uma coisa que era pro meu visual, assim, das pessoas que eu via no dia a dia. E aí, depois, eu fui ver, assim... Comecei a ver um estilo outro. Falei, não, aquilo lá que o mano usa... Até você mesmo, a primeira vez que eu conheci você, mano. Você é louco mó break. Estilão e tal. Deu ali e falei, mano... Você é louco. Falei, você é louco? Aí não tem como, mano. Aí eu comecei, o lance sobre a intenção, mano. Tipo... Eu gosto muito de me vestir, porque eu também tenho essas referências, como a gente falou. Geralmente são mais referências gringas que eu, sei lá, vejo em TikTok, vejo em clipe. Enfim. E aí eu levo muito a sério esse lance da roupa. Quando eu coloco uma roupa, quando eu coloco um tênis, uma calça. Tipo, uma calça boca de sino, um tênis da Nike, uma camiseta um pouquinho aberta para mostrar minha tatuagem. É tudo pensado, é tudo com intenção. Eu não vou entrar, sei lá, nos méritos mais históricos ou por que isso foi feito ou não. Até porque eu sou uma pessoa comum, eu não tenho estudo aprofundado em relação a isso. Mas eu sei que o que eu tô vestindo, eu tô querendo passar algo, sabe? Então, quando eu falo sobre o lance da intenção, novamente, vem nesses mínimos detalhes. Por que você tá vestindo essa roupa, tá ligado? Quando você começa a botar a intenção em cada detalhe da sua vida, a vida começa a ser mais da hora. Porque você não tá fazendo um bagulho à toa. Você não colocou essa camiseta à toa, esse tênis à toa. Você não comprou esse tênis à toa. E ele é branco. E a maioria das vezes, quando a gente vai dançar, você coloca uma roupa toda preta com um tênis branco, ele dá um destaque diferente. Ou uma roupa toda preta, que é o que geralmente eles utilizam no ensaio. Então, às vezes, mesmo que de forma indireta, você tá fazendo algo com intenção, mas você não tá parando pra pensar nisso. Então, esse lance da roupa, mano, pega muito pra mim. Porque se eu tô vestindo algo, eu tô vestindo com uma intenção. Eu não coloco nada sem intenção. Então, por isso que às vezes parece que chama muita atenção. Isso é uma parada que eu escuto muito das pessoas. Caraca, eu gostei do seu estilo. Porque eu tô fazendo com intenção. Eu pensei nessa roupa antes de sair de casa. Tem gente que é descolada e coloca qualquer coisa e fica bom. Tem gente que, mano, nem parece que a pessoa se arrumou. E ficou muito da hora. Eu não. Quando eu saio de casa, eu penso no que eu tô vestindo. Mas você acha que você tá em qual desses lugares, assim? Tipo, um mano que veste qualquer coisa e fica bom? Não, eu tô no mano que pensa. Não, viado, acho que você... Eu penso, tudo isso é pensado. Eu comprei essa camiseta porque eu curti esses detalhes dela, mas eu sabia que aqui era um pouquinho aberto. E aí ia mostrar minha tatuagem junto com os meus colares. Mano, eu não acho, porque, mano, não é sem maldade, que eu já fiz academia com esse cara, mano, ele tá com shorts de futebol, regata, simples, e tá de meia colorida que ele gosta. Sim, meia colorida, ó, pra aí, comprovar. Eu nem vi que ele tava usando. Mano, comprovar. Mano, tipo, você tá estiloso, mano, tipo... Sim, mas eu pensei... Tudo bem que assim... O short de futebol gente, você pensou... Eu sei que essa meia aqui não tem nada a ver.
mas achei que não iria aparecer minha meia. Não, acho que tem, por causa que a camisa, tipo, você tá passando, tipo... Mas, tá ó, passando. a meia verde... Mas, enfim, a meia realmente foi uma parada totalmente Foi aleatória. coincidência. É, foi coincidência. Mas, não, eu penso, mano. Eu realmente penso. Eu não consigo colocar qualquer coisa e sair e ficar bom. Eu penso. Tanto que, assim, pode parecer uma parada boba. Mas se eu sair de casa, às vezes, com uma roupa que eu não curta, isso, mas pode parecer muito bobo. Às vezes eu não me sinto à vontade. Mano, eu sinto assim fazendo aula, acredita? Também, com Mano, se eu certeza, fizer fazendo aula, se eu fizer aula de dança, eu não tiver com a roupa assim, tipo, eu não sinto... Mano, eu digo nem a roupa, mas se eu não tiver me sentindo bonito, eu não sinto que eu... Isso é uma parada, né? Pra gente treinar, né? Porque isso não é legal. Porque você assim, se não- for é depender sério. de eu me sentir bonito, nem sempre eu vou me sentir bonito. Mas ainda assim eu tenho que trabalhar, tenho que Não, ser mas não educado. é eu estar bonito. Às vezes eu tô na minha cabeça que eu não Estar tô bonito, confortável. mas eu tá, tipo, me sentindo assim. Eu falo, mano, foi o melhor que eu pude, tá ligado? Se eu sentir que não é o isso. melhor que eu pude. Sei lá, mano, tipo, eu acho que dá pra fazer, mano, mas não sei, eu me sinto meio estranho. Não sei, é uma coisa minha, não sei. Não, eu acho que é isso. Porque por muito tempo também, eu passei, por exemplo, quando eu era criança, eu sei que não era maldade da minha mãe, obviamente, mas a minha mãe, ela falava pra eu salvar minhas melhores roupas pra quando eu saísse final de semana. Não sei se já aconteceu com você. Já, Então, por direto. exemplo, não vai pra escola com essa roupa, meu filho. Espera pra ir no final de semana, assim, pra sair com a gente e tal. Só que eu não gostava, assim, eu tinha que ir de uniforme, aquela roupa feia da prefeitura. Não, é feio. Às vezes tinha que ir de Oi, uniforme. na moral, mano, acho que, tipo, nós tá em 2025, já dá pra melhorar. Ainda tem? Não, ainda tem? Eu nem sei se ainda tem. Estudo. Nem sei. Não estudo mais, né? Não, mas era ridículo aquilo. Só que aí eu não gostava, eu não queria ir com aquela roupa, eu não queria ir com qualquer roupa, eu queria ir com uma roupa que eu gostasse. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Ah, mano, eu era da turma que cantava hino nacional de boné, viado. Você cantava aí no Nacional, na sua escola? Na minha tinha. Eu cantava de boné. Caraca, mano. Ah, não, que eu tinha na que minha- ter um estilinho já, tipo, ter alguma Você coisa tinha? diferente. Você tinha picotinho já? Tinha, mano, já tinha que usar o... Você tinha uma intenção? Qual que era a sua intenção se vestindo bem naquela época? Você já parou pra pensar nisso? Ah, mano, eu queria estar chave, mano. Você queria estar chave, essa era a sua intenção. Você queria chamar a atenção das É menininhas. né? lógico, né? queria Você é chamar a louco? atenção Não, das na meninas. época eu lembro. Porque assim, não é questão de tipo, era isso, mano. Eu ia falar Era, outra coisa, tudo mas tem tudo. intenção, irmão. É isso que eu tava falando. As intenções, elas existem. Mesmo que de forma indireta, elas existem. Se você não para pra pensar nas suas intenções, tudo vai ficar mais difícil, porque você não vai conseguir ou encontrar o motivo ou entender o que aquela situação te proporciona, por que você tá fazendo aquilo. Quando você coloca uma intenção, tudo fica mais claro. Você vai entender o porquê que você se veste dessa forma, por que você se vestiu dessa forma para ir em tal lugar. Eu vou dar um exemplo. Você vai sair com a sua mina. Você vai pensar na sua roupa, porque Com você tem certeza. uma intenção. Hoje Você vai mesmo. levar ela para um lugar, sei lá, eu vou levar ela numa pizzaria. Porque você sabe que ela gosta de comida italiana. Só tô dando um exemplo. Você tá vendo que tem intenção? E quando você para pra pensar nesses mínimos detalhes, mano, tipo, você consegue tanto enriquecer mais a sua vida, quanto enriquecer a vida do outro, mas Você acredita que eu troquei a minha roupa que eu ia sair hoje por causa dela? aí, ó. E eu nem sabia. Então, mano. Trocou Porque a assim, roupa. porque assim, eu tava saindo, né? Tava exatamente assim, mas quando eu vi ela, assim, tipo, nós dois, assim, acho que a gente, né, colocou nossas melhores roupas que a gente gosta, assim, ainda mais quando a gente tá junto. Mas aí depois eu observei que, tipo, ela tava no estilo mais underground, tipo, tava mais roupa mais larga, Ela, assim, tal. toda hip hop, você Daí eu toda olhei assim e falei, R&Bzinha. mano, eu não vou sair R&B se ela tá saindo tão, né? Filho. Tal no... Bonezão, Nossa, roupa lançou o boné, larga. aquele boné, era meu, né? Agora tá com ela. Não, já era, né? Mas seu, Não, nada é não, seu. não é. Quando se namora, nada é seu, é Não. tudo nosso, no caso dela. Não, até eu coloquei, mano. Estraga o Quer cenário? desmontar nosso cenário, mano? Caramba, mano, mano. deixa eu Pode pegar. desmontar o cenário aí. Eu até mostra aí. coloquei na bolsa, mano, que eu falei, mano, não sei se de repente, tipo... Chris Brown tem um show com uma camiseta parecida nessa. Não, e eu- Coloca aí na edição, Chris Brown. Mano, eu também tenho, tipo, um show, inclusive... Ô, meu show, inclusive, que a eu gente tava dançou no junto. show. Que a gente dançou junto. Da hora, mano. Chato. Da hora, moleque. Da Cê é hora. louco. Então, daí eu dancei nesse show, né? Tava com essa camiseta aqui, exatamente essa. Porque eu vi o show do Chris Brown, tá ligado? Eu vi o show do Chris Brown e falei, eu quero estar... E ia ser meu primeiro show com dança, que eu não tinha feito show com dança ainda. Eu falei, mano, eu acho que um bagulho que ia ser muito marcante é fazer um show exatamente com essa camisa que foi o show do Chris Brown que eu tinha visto. Inclusive, tem uma parte coreografada que é o Pose for the Flick, que foi que eu também coloquei na coreografia por causa do show dele. Mas então, eu coloquei na bolsa essa camisa. Referências. Eu coloquei na bolsa essa camisa também pensando... Nossa, toda hora eu fico tocando esse negócio, vai mamãe? aparecer aí. Daí o... Deixa eu voltar pro foco que a gente tá falando. Eu ia falar desse que eu toco pra vocês. Não, nossa, lá ele, irmão. Você é louco. Enfim. Ô, depois você corta isso. Mas tem quantos minutos já, Fê? Mais Não. uns 5 minutos aí de ideia.
Não, daí o... Nossa, mano, o que eu tava falando? Eu esqueci, mano. Você tava falando que Não, eu sobre a coloquei intenção na... da camiseta. Isso, eu coloquei na bolsa, mano. Porque, sei lá, eu falei, mano, vai que de repente, tipo, eu sinto que eu tenho que estar mais street, né? Tal, acho que É bom tá- trazer alternativas, né? então, daí eu já coloquei isso daí na bolsa, que eu falei, mano, se eu tiver que estar mais street assim... Já, eu falei, você que já eu vou sabe estar com a fazer. gata na rua, né? Tipo, Tá de mão dada. cagata. Tá cagata. Ficar de mão dada assim, eu falei, mano, se a gente tiver um estilinho parecido assim, acho que Acho dá que um rola alguma charme, coisa. né, mano? Dá um É charme. isso, é isso. Não, mas Daí isso é da volta o hora. que você tá falando, né? É a intenção. A É que, intenção- tipo... Qual que é a sua intenção em segurar a mão dela? É mostrar pros outros que, mano, ela tá comigo. Tem uma intenção por trás disso, tá ligado? É isso que eu tô falando, tudo tem Então, intenção. mas aí que tá, mano. Tipo, eu não sei, assim, se... É que eu sou uma pessoa muito, tipo... Acho que desatenta. Porque eu acabo que, claro que tem intenção, mas eu não paro pra pensar propriamente nisso. Mas às vezes a gente não para, mas por isso mano. que eu tô te falando que indiretamente, tudo que a gente faz vai ter uma intenção. Só que quando você para pra pensar nisso, você consegue desfrutar melhor das coisas, dos momentos. E aí é até bom, porque você também consegue identificar quais as intenções do outro. Porque por mais que isso não esteja claro pra todo mundo, se uma pessoa tá fazendo algo pra você, seja algo bom ou algo ruim, é com uma intenção. Se eu xingo você, é com a intenção de te ofender. Se eu falo boas coisas pra você, ou se eu tento, por exemplo, te colocar pra cima, igual lá na aula que você comentou, foi com a intenção de te motivar, entendeu? Isso que eu citei só uma, mas teve várias Não, vezes. várias tipo, situações, em várias outras coisas na nossa vida. Inclusive, Então, eu fui tipo, pro tudo Rock in tem Rio. intenção. Eu fui pro Rock in Rio a primeira vez, mano, por causa dele, mano. Eu nunca tinha saído No do estado... Rio, foi a primeira vez que ele foi pro Rio. Mano, e no foi a Rock in primeira Rio. vez que eu saí de São Paulo. Eu nunca tinha saído de São Paulo. Loucura. Eu não... Baby. Mano, eu falei que não ia 1 milhão de vezes, tipo, mas ele... Não, o Christian, ele tem essa Poder de persuasão. Ele tem, mano. Ele tem, porque, mano, ele te convence. Tipo, você não vai pra lugar nenhum. Você vai pra sua casa, tipo, você sai da sua casa, vai fazer uma coisa e beleza. Quando você vai ver, mano, você já tá, tipo... em algum lugar, mano. Mas é que o Christian realmente, tipo, ele tem esse poder, tipo, de conversar com você, tipo, e fazer com que você vá. Quando eu vejo, às vezes eu tô lá, mano. E fazer tá com ligado? que você vá. É isso. É porque eu fiquei pensando nas melhores palavras, pra não parecer algo negativo, tipo, porque são coisas Pra não boas. parecer manipulador. É, exatamente, Não, porque eu são entendo, coisas eu entendo boas. esse lance. Sim. São coisas Eu boas. tento usar isso pro bem. Eu Então, uso ele isso pro foi, bem. porque, tipo, ele sabia que eu nunca tinha saído de São Paulo. E eu já tinha falado pra ele, daí por isso que ele ficou insistindo, tipo, até que chegou, acho que eu comprei na última semana, assim, né, eu vi a possibilidade de comprar ingresso, comprei de um cara que, tipo, foi super legal, né, graças a Deus, tipo, encontrei Carolzinha, uma pessoa... beijo Carol, nos ajudou a Charol, muito. né, Charolzinha. Ela ajudou muito também quando eu cheguei lá, tanto é, porque, tipo, eu fui viajar com o cara, e aí ele não foi, mano. Interessante que a gente ia viajar com os amigos dele. Só que os amigos dele foram e ele não foi. Porque, tipo, ele só foi no último dia. Então, tipo, eu fiquei na viagem com os amigos dele, que eu nunca tinha visto na vida, e se tornaram até meus amigos, né? Eu adoro juntar pessoas diferentes Exatamente. de mundos diferentes. Se tornou até meus amigos. Mas aí... é isso, mano. Tipo, acho da hora. A gente tem até mais alguns tópicos pra falar, só que eu acho que, tipo, não vai caber. Não, tudo. eu acho que... Falar ele, né? Não vai caber tudo. Você é louco, mano. Boiado. Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho do lance que a gente quis passar em relação à intenção. Tentem isso pra mim também. Sempre colocar a intenção nas paradas que vocês vão fazer. A vida ela fica muito mais gostosa, ela vai ter muito mais sentido se você coloca intenção naquilo que você tá fazendo. Não vai caber tudo, desculpa, mano. Continua. Você ainda tá pensando nisso? Continua. Esquecem ele. Mas é só isso mesmo, é uma ideia mais pra gente colocar em prática as nossas intenções. Então, se você tem um propósito, ou se você tá perdido na sua vida, se você não tem um propósito, só coloca as intenções, então, nos mínimos detalhes. Coloca a intenção no porquê que você tá acordando mais cedo, porque você tá escovando a sua boca, porque você tá bebendo água, porque você tá assistindo série. Eu coloco intenção nas minhas séries. Eu geralmente assisto séries com a legenda em inglês. Tem uma intenção por trás daquilo, porque eu tô estudando inglês. Tudo que você faz na sua vida, rotineiramente, não precisa ser no automático. Por mais que vá cair no automático. Mas coloque intenção nisso. Lembra do seu propósito e coloque as devidas intenções e, mano, já era. Ninguém vai segurar. Quer colocar aí Quer colocar? Quer fazer as considerações finais? Caraca, muita quinta série, mano. Mano. Não dá. Assim, resumidamente, eu acho que é isso, tipo, né? Eu acho que você finalizou da melhor forma, conseguiu passar, né, a visão, mas o que a gente vai fazer, a gente também, é uma coisa que a gente também está aprendendo a fazer, é comunicar, porque a gente tem muitas conversas interessantes nas quais a gente quer passar isso adiante, quer que as pessoas saibam mais ou menos de como a gente conversa, assim, como que são as coisas, ainda mais a gente que é muito próximo, tem pessoas muito próximas, Costa tá aqui também, que
é amigo nosso. Vira a aí, gente trabalha Costa. junto. E tanto, o Léo também, mano. O Léo... Leozado, Léo é nosso produtor agora, já Fica era, ruim se vai ele ser nosso aparecer aí? produtor. Aparece aí, mano. Dá um oi lá, Léo. Aproveitar que ele... Ó, cê é louco, moleque bonito, que o cara, mano. ele veio ajudar a gente também. Na verdade, ele tava aí, né? Inclusive, ele tá aí. Tem Ele tempo, tá aí, mas depois né? a gente entra nesse assunto. Mas é isso. Considerações finais, agradecer quem assistiu, quem ouviu nos streams e tudo mais. E é isso. A partir de agora vai ter muito vídeo, vai ter uma conversa sincera, cada hora com um tópico diferente. Hoje tinham mais tópicos, a gente achou viável ficar nesse, porque eu acho que foi onde a conversa mais fluiu, então pode ser a gente Tem cria... mais tópico, negão? Não, tem mais. Esse é só o primeiro. Não, esse é só o primeiro. Mas é que... Olha o cara do por enquanto- Felipe já de casado. Não, é que por Cara, eu vou enquanto... ter que ouvir Não, é esses que caras, por mas... enquanto eu quis dizer que Sim, sim. é isso e vão ter mais, e é isso, né?